Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda à primeira jornada da aprovação. Eu, primeiramente, quero externalizar a minha felicidade em conversar com uma pessoa como você. Alguém que escolheu o caminho dos estudos, o caminho do concurso público para melhorar de vida, para trazer mais segurança para si e para a própria família. Eu tomei essa decisão lá atrás e garanto para vocês, não me arrependo nem um segundo do que eu fiz. Fico muito feliz de agora ter a confiança, e a sua confiança, eu poder fazer parte desse processo junto com você. Bom, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Rafael Medeiros, eu sou delegado de Polícia Civil no estado do Ceará há mais ou menos uns 5 anos. Antes disso, eu fui agente de polícia no Distrito Federal por alguns meses e também fui aprovado em outros 4 concursos da área policial. Eu vivo o estudo para concurso há muito tempo. Eu aprendi os meandros, as dificuldades e também aprendi a acertar nesse mundo dos concursos. Depois de muita dificuldade, depois de muitos percalços. Sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Comecei a estudar para concurso ainda durante a faculdade, quinto para o sexto período. Errei muito, tomei pau em muito concurso, para depois entender o que era necessário para poder lograr a aprovação. E durante toda essa minha jornada, eu documentei tudo. Né? Eu peguei tudo que eu errei, peguei tudo que eu acertei, e a minha intenção é passar para vocês esse caminho já pronto. Poupar de vocês todo esse tempo de erro que eu cometi. E se eu tivesse alguém como eu lá atrás me orientando, né, eu não teria cometido esses erros. A ideia é justamente essa. Na primeira jornada da aprovação, teremos 3 aulas. Essa primeira aula, pessoal, ela é direcionada para você conhecer os problemas. A aula tem o título Conhecendo o Inimigo ou os Inimigos, né? Por quê? Porque existem muitos problemas, existem muitos percalços na vida do concurseiro. Você deve estar pensando assim, pô, Rafael, mas eu não quero conhecer as dificuldades, eu quero saber resolver isso. Calma, a gente vai tratar desse ponto. Só que se você não conhece quais são os seus problemas, se você não reconhece as suas dificuldades, eu não consigo te ajudar a avançar. Para pensar comigo. É como uma pessoa que está extremamente ansiosa, né? E aí você fala para ela, olha, você está com uma ansiedade, né, que não vai dar para resolver de forma fora de uma clínica. Procure um psicólogo. Mas a pessoa vira para você e diz assim, não, mas eu não tenho ansiedade, eu estou tranquilo, eu estou de boa. Essa pessoa ela nunca vai procurar ajuda e talvez o quadro dela piore. Por quê? Ela não compreendeu o problema que ela tem. E eu vejo isso acontecer muito nos concursos públicos. A pessoa está estudando do jeito errado, às vezes está gastando um bom tempo de estudo, até dinheiro para viajar, para comprar material, mas está fazendo tudo do jeito errado. E se ela não reconhece os próprios erros, ela não pode avançar, pessoal. Ela não pode avançar, porque se você não reconhece o erro, você não vai nunca conseguir acertá-lo, você não vai nunca conseguir passar por cima dele. Vai continuar errando, anos e anos a fio. Né? A gente sabe que tem muitos professores, inclusive, que hoje em dia falam para você, até estudar para concurso, é só sentar a bunda na cadeira e começar. Mas será que é isso mesmo? Porque eu vejo tantas pessoas que fazem isso, que sentam e estudam, às vezes o dia inteiro, e estão há anos e anos e não conseguem aprovação. Será que é isso mesmo? Será que é só estudar de qualquer jeito e que o resultado vai vir? Pessoal, a gente sabe que não. A gente sabe que não. O que mais tem por aí são pessoas interessadas, pessoas que têm tempo para estudar, pessoas que querem estudar, que estão com vontade, mas não conseguem ter resultados. Por quê? Porque não procedimentalizam o estudo. Eles acham que pode ser de qualquer jeito, que pode ser na intuição. Ah, eu acho que é assim, então eu vou fazer assim. Bom, pessoal, existem pessoas antes de vocês que viram a coisa acontecer, que erraram, que acertaram e que trouxeram os métodos. A ciência é isso, basicamente. Tudo que foi descoberto até hoje foi mais ou menos um processo assim, né? Para descobrir como funciona a luz, né? O cara que inventou a luz, ele errou e acertou um monte de vezes e aí começou a entregar um monte de luz pronta para todo mundo. É mais ou menos a mesma lógica aqui nos estudos. Tem gente que já passou, é o meu caso, eu já entendi os erros, eu já entendi os acertos.
E agora você precisa pegar essas experiências para você poupar tempo de erro, porque senão você vai ter que ficar muito tempo errando até conseguir, ou até mesmo nem conseguir. Infelizmente, tem muita gente que estuda tanto tempo, se decepciona tanto, que acaba parando de fazer prova e acha que é incapaz, acha que é burro. Na verdade, ele tinha toda a capacidade do mundo para passar, mas ele resolveu não usar a experiência dos anteriores a ele, das pessoas anteriores a ele. Isso é um grande erro. Pessoal, como eu disse, então, essa primeira aula ela é direcionada para que vocês possam conhecer os erros, conhecer as dificuldades. Por quê? Porque conhecendo as dificuldades e tendo peito, tendo coragem para reconhecer que você talvez está errando, você pode melhorar. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é tratar com vocês de algumas das principais dificuldades do estudante. São todas essas dificuldades tratadas, cada uma delas em uma aula específica lá no APA, tá, pessoal? Mas aqui eu quero tratar com vocês isso de forma mais rápida, porque eu quero saber se você se identifica com alguma dessas dificuldades. E se for o caso, você vai poder, a partir do momento em que reconhecer, melhorar esse ponto. Costumo falar, ninguém tem um problema, ninguém é um problema. A pessoa pode estar com aquele problema na hora, né? Caso típico da procrastinação. Você não é procrastinador, você pode estar procrastinador. Então, cuidado, não se taxe como alguém que nasceu com uma certa dificuldade e vai precisar morrer com aquela dificuldade. Não, você pode resolver esses. Então, vamos passar por alguns dos principais, né? Pessoal, para mim, o principal problema quem estuda para concurso é não conhecer o processo de aprendizado, né? A pessoa quer estudar sem saber como. Eu não culpo nem mesmo a pessoa que está nessa situação. Infelizmente, o sistema de ensino ele é todo direcionado para isso acontecer dessa forma. Já parou para pensar que ninguém nunca lá no maternal, lá quando você começou a estudar, quando você começou a aprender, ninguém nunca pegou e falou assim, olha, o método de estudo é X. Não, ninguém fez isso. Todo mundo já te colocou para estudar direto. É como colocar você para dirigir. Para dirigir você não aprende teoria, depois prática, depois tem um simulador e depois você pega o carro? É assim que funciona. Só que nos estudos não, eles já te jogam para dirigir o carro, né? Ou seja, senta aí e estuda, menino. Mas como que eu estudo? Não, lê aí, cara. Lê aí e aprende. Não é assim. Mas o sistema de ensino nos mostrou erroneamente que é assim. Então muita gente acha que é só isso. É só sentar e ler. Ou seja, não domina como é que se aprende. O como se aprende faz com que você poupe muito tempo, faz com que você melhore os seus resultados e que você tenha resultados mais rápidos. Você quer saber de um outro grande problema também? Quer saber se você se identifica com esse problema? A questão de não ter proporcionalidade ou razoabilidade na hora de traçar metas. As pessoas traçam metas impossíveis ou muito baixas. Se você traçar uma meta muito alta, impossível de ser alcançada, você vai se decepcionar uma vez atrás da outra. Você não vai conseguir avançar nunca, porque você vai estar sempre decepcionado. Por quê? Porque, eu quero passar para juiz. Quanto tempo que você acha que vai demorar? Em 6 meses. Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, né? Ou então, quanto tempo que vai demorar para passar para juiz? 15 anos. Será que não é um prazo muito alto, né? Será que você não está se provocando um pouco? Então, um dos grandes erros, e que eu ajudo vocês a resolver, é isso, né? Como traçar metas mais consentâneas? Como eu traço metas mais possíveis, porém provocadoras? A meta não pode ser tão abaixo e também não pode ser tão acima. Você precisa ter uma fórmula para traçar isso. Eu falo também, pessoal, como um outro grande problema, não ter uma área definida. É muito comum algumas pessoas elas estudem para concurso, entre aspas, né? Para qualquer concurso. Mas a gente sabe que isso é muito complicado. Como que se estuda para qualquer concurso? Isso pode atrapalhar o seu foco, porque como que você foca num edital se você faz primeiro INSS, depois sai Juiz do Trabalho você faz, depois sai PRF você faz? Qual é a sua linha de estudo? É muito comum que as pessoas não tenham essa linha, ou tenham, mas mesmo assim estuda para tudo. Ele gosta de uma área, mas mesmo assim ele abre para outras, né? Qual é o limite para essa abertura? Eu posso, Rafael, só estudar para uma área, mas fazer concurso para outra? Se eu posso, qual seria a distância entre um cargo e outro para isso ficar possível? Isso tudo tem que ser pesado, pessoal.
Porque senão você corre o risco de não se especializar em nada e não ficar bom em nada e não passar em nada, tá? Então, esse é também um dos grandes problemas. Você precisa ter uma área definida, pelo menos um cargo específico definido. E eu quero ajudar vocês a traçar uma linha de tipo um checklist para você chegar a essa sua área. Existe uma forma mais concreta para te ajudar, né? Eu vou mostrar isso para você. Além disso, pessoal, falta de motivação e constância, né? São duas qualidades essenciais para o estudante. Quantas pessoas que a gente vê por aí que não tem a mínima motivação para os estudos? Está buscando motivação no lugar errado. Vai acabar continuando a não conseguir. É por quê? Porque ele vê a motivação em um lugar que não é a fonte ideal. Mas, pô, Rafael, você tem como apontar isso pra gente? Claro, pessoal, isso é um problema que dá para se resolver. Por quê? Porque pessoas antes de você descobriram como tratar esse ponto, como melhorar essa qualidade, né? A questão da constância é a mesma coisa. Tem gente que estuda 7 horas no dia, no outro estuda 1. Existe uma forma de melhorar isso? Claro que sim, métodos. De que me adianta estudar 9 horas e ficar 2, 3 dias sem estudar? Não é esse o cara que é aprovado. A pessoa que é aprovada é aquela que estuda numa constante, né? 3 horas num dia, 3,5, 4, 5, ali naquela quase uma reta de horários, porque a constância é tudo. Além disso, um outro problema, a procrastinação, que eu até já citei aqui. Quantas e quantas pessoas são procrastinadores, estão, na verdade, procrastinadores, estão procrastinando? Existem métodos para você passar por cima desse problema. Será que você é uma pessoa que procrastina? Será que você é uma pessoa que olha para algo que tem que fazer e diz, depois eu faço, daqui a pouco eu faço? Né? Ou será que você também é um procrastinador ativo? Já ouviu falar nisso? Procrastinador ativo? É aquele que ele procrastina fazendo outras coisas. Porque quando se imagina o procrastinador, alguns pensam em preguiçoso. Não, o procrastinador às vezes ele é um cara muito ativo, mas ele tem que fazer isso aqui. Ele faz tudo que está em volta para não encarar o que de fato ele tem que fazer. Isso é um procrastinador também. Será que você é essa pessoa? Existem técnicas, existem métodos para você poder superar isso. A questão do sono, pessoal, é um outro problema absurdo. É um outro problema absurdo. Eu costumo falar, passar em concurso é, hoje em dia, alta performance. Você precisa ter alta performance para poder passar em concurso. Como que você vai ter alta performance se o seu sono está todo avacalhado? Se você não sabe quantas horas dormir, se você não sabe como fazer uma higiene do sono saudável, se você não sabe as maneiras de se acordar do melhor jeito, se você não controla isso, você tende a ficar como um zumbi. Infelizmente, eu conheço pessoas que você vê claramente que estão em falta, em privação de sono. E aí a pessoa se acha incapaz, se acha burra, se acha desconcentrada, mas na verdade é porque ela não trouxe a ciência para dentro da rotina dela. Ela não está aproveitando tudo que a gente já aprendeu sobre sono, sobre rotina, para melhorar no dia a dia. Então, não seja essa pessoa. Não faça isso de jeito. Né? Um outro problema considerável, falta de foco. A pessoa senta para estudar e não consegue focar naquilo ali que está fazendo. Pô, Rafael, isso é comum? É muito comum. Eu respondo caixinhas de pergunta quase todo dia sobre isso, pessoal. Pessoal, eu sento para estudar e eu não consigo concentrar no que eu estou fazendo. Eu fico pensando em mil coisas. Quais são as estratégias reais e concretas que eu posso usar aqui? Existem estratégias. Mas primeiro você tem que reconhecer um erro seu. E se for, o primeiro passo é você assumir. Eu tenho um grave problema de falta de foco, de falta de. Um outro problema, esse talvez um dos campeões, escolha de material errado. Ou às vezes a pessoa que nem escolhe um material. Né? Eu trato isso como uma base, pessoal, como uma base. Se você usa um material para cada concurso e para cada prova que você, ou se você vive trocando, ou se você nem tem um material, você estuda pelo da vez, porque alguém te mandou alguma coisa nova, você ainda não parou para analisar a base dos estudos com uma revisão. Porque se você não tem um material, você não acostuma com ele. Eu costumo brincar que material é casamento. Né? Posso separar? Pode, mas vai dar uma dor de cabeça do caramba. Então é melhor que não separe. Para não separar, é melhor que você escolha bem. Eu ajudo vocês nisso. Você precisa escolher um material melhor. Você não pode iniciar com qualquer tipo de material, você não pode ficar trocando de material toda hora, porque isso vai travar a tua evolução de conhecimento.
né? Existe toda uma ciência por trás disso. O quanto você se identifica com um tipo de material, com um tipo de com um tipo de cor, né? Como usar as cores na hora de estudar. Tudo é uma questão que tem que ser tratada, tem que ser cientificamente tratada. Não pode ser do jeito que você acha que é. Não pode ser do jeito que a sua intuição manda ser. Outro problema, falta de organização. Falta de organização. Pessoal, não existe estudo sem organização. Não existe. Não existe. Você pode até tentar, mas não vai dar certo. Não existe estudo sem organização. Olha, qual que é o seu plano de estudos? Qual que é o seu cronograma? Não tenho. Como assim? Como assim você não tem cronograma de estudo? Ou tem, mas está um negócio totalmente avacalhado. Não está respeitando as bases teóricas sobre distanciamento de matérias, sobre intervalos, sobre os pontos a tratar num dia perto do outro. Né? Existe toda uma teoria por trás disso que você tem que respeitar para poder tirar o máximo de si. Quer dizer que eu não vou passar se não tiver um cronograma do Rafael. Não, mas o cronograma é bem. O próprio ponto das revisões tem a ver com o seu cronograma. Como que eu traço um plano de revisões? É surreal, pessoal. Não dá para aprender sem fazer revisão. Ou você vai aprender muito mal a matéria. E eu pergunto às pessoas, está fazendo revisão? Ou não está, a maioria, ou então está, mas não faz ideia de como organizar isso. Então, na real, ele não está. Ele está ali batendo cabeça. Mas como que você revisa a matéria? Será que isso está bem concatenado? Será que isso está bem encaixado com o seu... Pessoal, isso tudo são pontos que você não pode ignorar. Se é um problema, se você tem dificuldade, você tem que melhorar. Você tem que aprender como fazer. O fim, a questão da ação. Fazer. Ao mesmo tempo que tem gente que não estuda método, tem gente que só estuda método. Sabe aquele cara que ele conhece todos os métodos de estudo? ISN, não sei o quê. O método Pomodoro, o método invertido, o método de cabeça para baixo. Conhece, mas ele não estuda. Então precisamos de ação. Como é que eu saio desse campo do pensamento para o fazejamento? Não é simples, mas existe como. Existem técnicas para você se jogar de fato no mundo real dos concursos, no mundo real dos estudos, que é ali que você vai ganhar corpo para poder fazer uma prova. Então, pessoal, no final das contas, o que fica muito claro para a gente é o seguinte: nós temos que ter clareza de que o estudo correto para concurso é que leva à aprovação num prazo razoável. Se o estudo não estiver bem encaixado, você não vai conseguir ser aprovado, ou vai conseguir ser aprovado depois de 9, 10 anos de estudo, como a gente já vê algumas pessoas. 9, 10 anos de estudo, mais uma depressão, porque o estudo começa a não encaixar, começa a ficar ruim, você começa a ter um retorno muito negativo daquilo, vira uma bola de neve horrível de sentimento negativo. Então, ter conhecimento dos métodos, ter conhecimento do caminho é a solução. Todos esses problemas que eu trouxe para vocês, eles têm soluções concretas, eles têm soluções reais. Tá? E o que eu faço no APA é justamente ajudar vocês a entender todos esses problemas e caminhar para as soluções. Por quê? Porque tudo aí tem ciência, tudo aí tem vários pontos por trás. Existem macetinhos que são simples, mas que você nunca vai parar para pensar nisso sozinho. Então, entenda, existem os problemas? Sim, existem os problemas. Mas você não nasceu com aquele problema e precisa morrer com aquele problema. Lembra do exemplo da procrastinação. Nunca diga, eu sou o procrastinador. Não, você está procrastinador porque você ainda não encontrou uma forma real de sair desse mal. Mas existe como. Então você não é procrastinador, você está procrastinador até que você tome uma decisão de sair. É a única forma, pessoal, de você caminhar para uma prosperidade financeira, para prosperidade no campo da estabilidade, da segurança. Pessoal, felizmente estamos em época de pandemia. Quantas e quantas pessoas que a gente viu passar dificuldades financeiras sérias, concursado público, não passou. Todo dia primeiro está lá o meu salário. Né? Infelizmente, não é possível isso para todo mundo. Eu me compadeço dessas pessoas, mas eu sei que você quer correr atrás disso para si. Estabilidade, segurança, você quer comprar um carro X, você quer viajar, você quer dar algo de melhor para a sua família. O caminho é esse. Você não vai conseguir achar um atalho, uma volta. Você precisa encarar esse caminho com a ciência e com os métodos ao seu lado. Você coloca eles de braço, vai eles. Sozinho, você vai apanhar muito.
É como se fosse um escudo e uma espada. Uma guerra, você precisa, apesar de ter que lutar do mesmo jeito, tudo, a espada, as ferramentas, elas vão te ajudar a vencer. Sem elas, fica quase impossível. Então pense nisso. Para todos esses problemas que eu enumerei, existem soluções. Eu vou conversar melhor com vocês na aula 2. Obrigado pela sua atenção.